juntos Mateus, capítulo 14. Vamos meditar sobre um texto que é muito conhecido e eu gostava que nós pudéssemos extrair alguns ensinamentos para nós nesta manhã. Então, Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, vamos todos tentar abrir, aqueles de nós que podemos. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. E diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus, ou obrigou, ou insistiu, ou seja, o que aconteceu, tudo o que acontece a seguir a esta frase é da vontade de Deus. Ou seja, o que Deus fez em Cristo encarnado é que Cristo insistiu, convenceu, obrigou os discípulos a entrarem no barco e a passarem para a outra margem. Então isto quer dizer que de alguma forma os discípulos não queriam ir no barco e queriam ficar com Cristo. Mas ele insistiu, é como se ele dissesse: não, vocês têm mesmo que fazer isto, vocês têm que ir. E a verdade é que eles foram, entraram no barco, e lembrem-se sempre disto, não foi da vontade deles, eles foram convencidos a ir. Desculpem, as crianças da escola da Super Igreja podem descer, eu esqueci-me, e o Tiago veio-me avisar também. Também as crianças podem descer, que vão ter a vossa lição também. E diz: então compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então Cristo, ele estava a mandar as pessoas embora, entretanto ele fala com os discípulos e diz: não, olha, vocês vão pelo barco e atravessem para o outro lado. E despedidas as multidões, ele, Cristo, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ou seja, ele também tinha momentos de estar sozinho, que é muito importante. Nós também temos momentos sozinhos. E diz que, caindo a tarde, lá estava ele só. Versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ou seja, começou a criar-se ali uma tempestade, uma adversidade temporal. E os discípulos, desculpem, 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Eu gosto muito da ideia, como Mateus, ele fala como se as coisas fossem muito normais. E pronto, e Cristo foi ter com eles a andar sobre as águas. Ou seja, nós que estamos a ler e a imaginar, não é uma coisa muito normal. Porquê? Porque as pessoas não andam sobre as... Pronto, então não é muito normal. Mas, como Cristo é o Filho de Deus, é o próprio Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Então ele decidiu andar sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andar sobre as águas, ficaram aterrados, eles ficaram com medo e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Ou seja, eles veem Cristo a andar sobre as águas. Nós, nesta sexta-feira, nós também aprendemos sobre isto, que é a ideia de que, por vezes, Deus, ele manifesta-se, ele apresenta-se de uma forma que nós não estamos tão habituados e nós perdemos a beleza do que Deus quer fazer, também porque nós não reconhecemos Deus na forma como ele se apresenta a nós, muitas vezes. E este foi um caso. Porquê que eles dizem que era um fantasma? Porque naquelas águas havia o folclore, havia a lenda de que haviam lá fantasmas e demónios e coisas assim meio obscuras. Então eles automaticamente, a mente deles, dos discípulos, vai voltar lá ao folclore, às coisas que eram contadas sobre aquele mar, que de noite e tal havia lá umas coisas sobrenaturais que aconteceram, e eles olham para Cristo e dizem: é um fantasma, ou seja, não é o nosso Senhor. E deixem-me dizer isto e reforçar: há vezes que nós perdemos a bênção de Deus, perdemos uma perspectiva divina de Deus sobre as circunstâncias, exclusivamente porque nós achamos que Deus tem que aparecer sempre de uma forma e Deus escolhe aparecer de outra forma e nós perdemos a bênção nesse sentido. Vou-vos dar um exemplo. O culto, na verdade, nós podemos dizer que o culto começa quando o countdown chega ao zero. Nós podemos dizer isso e em termos técnicos é certo, não é? Ou seja, a celebração começa a partir do countdown. Sim, é certo. Mas, se nós tivermos fome e sede de Deus,
O culto, a comunhão dos irmãos, começa aonde? Lá embaixo, na comunhão. Quando nós estamos a tomar café, a comer um bolo, a conversar uns com os outros, nós somos abençoados a partir daquele momento logo. Ou seja, o culto começa logo lá embaixo. Só que se nós tivermos a noção de que, não, Deus só se vai mover durante o louvor, ou Deus vai falar comigo quando o pastor pregar, isso é um erro. Deus está sempre a querer comunicar connosco. Então por exemplo, há abraços que aqui são dados. Nós dizemos agora vai dar um abraço. Há pessoas que aquele abraço que é dado, ou aquela troca de palavras rápidas, é Deus a falar com a pessoa. Em que a pessoa percebe-se como membro de uma família maior. Mesmo às vezes quando a nossa família da carne falha, a nossa família de sangue, nós sabemos que nós temos uma outra família aqui. É uma família que está unida, não apenas pelo sangue familiar, mas por um sangue que foi vertido por todos nós, que é o sangue precioso de Jesus. Então Deus constantemente fala connosco. Então não fique surpreendido quando Deus se manifestar de uma maneira que não está habituado, porque depois vai confundir Deus com outras coisas comuns que acontecem. Deus já começou a falar connosco desde que nós nos levantámos da nossa cama. Deus já está a falar connosco e Ele vai continuar a falar com toda a certeza. Será que posso ouvir um amém? Amém. Maravilha. Então, eles ficam com medo. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Não tenham medo, sou eu. Agora, eu se estivesse no lugar dos discípulos, eu iria pensar, podias ter vindo de uma outra maneira, para nós não termos medo. Porque se tu vens sobre as águas, é óbvio que eu vou ter medo, porque supostamente as pessoas não fazem isso. Isto não é muito normal. Mas há um dos discípulos, que eu sei que os irmãos também gostam, e que é assim um personagem que é muito rico nas suas interações e nas suas reações, que é o nosso Pedro. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, porque ele ainda estava a vacilar, quer dizer, estás a vir sobre as águas, eu não sei se é mesmo ele. Mas ele tem um ato de coragem. Ele diz assim, respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Cristo responde: vem. Ele podia ter dito muita coisa, mas ele disse só: vem. Ele não disse: sim, sou eu, porque tu não crês em mim. Ele não disse nada, ele não censurou, ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou-se por sobre as águas e foi ter com Jesus. Que coisa incrível. Ou seja, ouçam, fé é ter a coragem de sair do barco quando todos ainda estão lá dentro do barco. Às vezes fé é obedecer, mesmo que mais ninguém obedeça, mesmo que eu não esteja a perceber como é que eu vou obedecer, porque eu, no lugar de Pedro, eu iria perguntar: mas como é que eu deixo? É que se eu deixo, eu vou afundar. Mas Pedro, ele tem esta obediência em fé que deve ser notada por todos nós. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, ele começou a dar... A perspectiva dele mudou de Cristo, o foco dele mudou para as circunstâncias à volta dele. E diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. A lição estava dada. Ou seja, quando a lição está dada, ouçam com atenção, quando a lição está dada, a tempestade cessa. Existem lições na nossa vida que só nos vão abandonar quando nos ensinarem o que têm para ensinar. Então há coisas na nossa vida que nós parece que repetidamente vivemos, há circunstâncias que parece que na nossa vida se repetem, muitas vezes porque nós estamos a provar que nós ainda não aprendemos a lição. Então, como qualquer bom professor, se eu chumbo no teste, o teste que se me apresenta de novo vai ser o quê? Um teste diferente? Não, vai ser o mesmo teste, porque eu estou a falhar aonde? Na mesma matéria. Se eu estou a falhar na matéria que é matemática, eu chumbo no teste, o teste que vem a seguir não vai ser de inglês, vai ser de matemática até eu aprender o teste.
Então há uma lição para todos nós que é, se nós estamos a ver muitas vezes acontecer a mesma coisa, é porque nós estamos a chumbar no teste. E Deus vai nos passar o quê? O mesmo teste, até nós aprendermos a lição. Eu lembro uma vez que nós estávamos há bocado com umas irmãs, as irmãs vão, há algumas irmãs que vão passear, eu não me lembro onde é que é o sítio. Qual é o sítio, irmã? Irmã, vá, diga lá, qual é o sítio? Lá para o Alentejo? Herdade do Freixo, maravilha. A herdade do Freixo. E as irmãs estavam a falar e entusiasmadas e que vão e tal. E a nossa irmã estava a dizer, eu tenho que aproveitar a vida. E ela, isto não são palavras minhas, são da irmã. A irmã disse, não, eu estou a gastar os últimos cartuchos. E eu tenho que viajar. E eu disse, é assim mesmo. Que todas as pessoas percebam que têm que viajar. Mas eu lembro-me que uma vez eu estava a viajar com os meus pais e nós fomos à Espanha. E o meu pai é muito... é muito especial. E como todos os homens, todos, pelo menos que eu conheço, o homem é uma criatura engraçada, é curiosa. E nós também estávamos a falar disso à mesa, que há assim uma dependência com as mulheres, nós não assumimos, mas há. Né? Então quanto mais envelhecemos, mais essa dependência. Né? Não sabemos nada, não fazemos nada sem elas, Mas o meu pai, como típico homem, perdeu-se no trânsito, em Espanha. E o meu pai não fala bem espanhol. Não lhe digam isso, porque ele acha que fala. Eu lembro, por exemplo, nós estávamos num restaurante e ele disse assim, vou pedir um bitoque. E eu disse, pai, em Espanha eles não sabem o que é um bitoque. E o meu pai disse assim, não, mas eu falo. E eu, por favor, on bitoque. Bitoque, pai. Não existe. Mas então ele perdeu-se em Espanha. E nós estávamos... E tal como qualquer homem, o meu pai não admitiu que estava perdido. Óbvio que não. Ele disse, não, isto aqui é problema de não sei o quê. Na altura os GPS não tinham GPS. Não, isto aqui foi porque aqui a estrada está diferente. Ele nunca tinha estado lá, mas... e tal, mas eu vou conseguir andar. E nós começámos a passar, ouçam com atenção, no mesmo sítio, montes de vezes. Mas o meu pai não deu parte fraca. Disse, não, eu vou conseguir e tal. Até que ele lá decidiu e ele pensou, não é porque eu não consigo encontrar o caminho. Mas eu vou perguntar onde é que é tal rua, não sei. E perguntou, e nós não estávamos muito longe, só que estávamos sempre à volta. Ouçam, estávamos a passar sempre no mesmo sítio. E a lição é esta. Quando nós estamos a passar sempre as mesmas situações, sempre no mesmo sítio, isso quer dizer que nós estamos perdidos. E há pessoas que passam as mesmas circunstâncias, as mesmas privações, as mesmas provações, e porque não aprendem a lição, ainda acham que conseguem sozinhos. Quando nós estamos a passar muitas vezes na mesma situação, nós temos que fazer o que o meu pai fez. Pedir o quê? Ajuda. Pedir orientação a alguém. Dizer, olha, eu estou a passar pela mesma situação, eu preciso de ajuda. Eu preciso que tu ores por mim, eu preciso que tu me dês um conselho, o que é que tu farias na minha circunstância? Então, nós começamos a perceber que quando a lição é dada, o vento cessa, e depois acontece alguma coisa no versículo 33 que diz, e os que estavam no barco criticaram Pedro porque ele teve pouca fé. Não. Eles concentraram-se no erro de Pedro porque ele era um homem de pouca fé. Também não. Eles disseram, estás todo molhado, já viste, uma vergonha. Tá? Não. Eles basicamente, pelo exemplo que eles viram de Cristo ao andar sobre as águas, mas também a fé de Pedro contagiou aqueles que estavam no barco, apesar de Pedro ter afundado, mas a fé contagiou aqueles discípulos e diz que os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, és o Filho de Deus. Se Pedro não tivesse falado com Cristo, provavelmente a revelação que eles teriam de Cristo seria uma revelação apenas de, claro, ele é o próprio Deus, ele pode andar sobre as águas. Mas a revelação tornou-se muito mais ampla pelo exemplo de Pedro. Pedro andou sobre as águas, então ele prova que o Deus que anda sobre as águas faz-nos andar a nós
sobre as águas também. Então Deus não é um Deus que é distante, que Ele faz coisas incríveis que faz, sobrenaturais, faz milagres. Não, Ele é um Deus que quer nos trazer também para fazermos parte do milagre. Então Ele não é um Deus que faz as coisas de uma maneira incrível e como se estivesse a gabar do quão incrível Ele é. Não, Ele quer nos trazer para uma realidade onde nós podemos viver os milagres de Deus. E eu rapidamente tenho 4 pontos que eu gostava de partilhar com os irmãos. O primeiro ponto está no versículo 7. Não, desculpem, no versículo 7 não. No versículo 28. No meio desta tempestade, Pedro, ele aprende a saber o que se quer e pedir. O primeiro ponto que nós extraímos de toda esta história é este. É que Pedro, ele sabe o que ele quer, o que ele precisa, e ele aprende a pedir. Ele pede, se és tu, manda-me ir ter contigo e andar sobre as águas. Ele não diz apenas, se és tu, confirma que és tu. Ele não diz, se és tu, diz alguma coisa que mais ninguém sabe sobre a minha vida. Não, não, não. Pedro sabe o que ele deseja, ele sabe o que ele precisa. Naquele momento, ele precisou que a sua fé fosse alimentada através de um ato sobrenatural de andar sobre as águas. E também, alguns de nós erramos porque nós nem sabemos bem o que queremos. Nós não sabemos o que queremos e porque não sabemos o que queremos ou precisamos, nós não sabemos pedir a Deus. Nós podemos estar a ver Deus, nós podemos estar a ter uma oportunidade de Deus na nossa vida, mas nós não sabemos o que havemos de pedir. Mas a palavra é clara quando diz assim, em Mateus 7:7, pedi, e o que é que acontece? Dar-se-vos-á. Mas nós temos que fazer o quê? Temos que pedir. Nós temos que saber o que pedir. Porque algumas pessoas têm uma noção de Deus, uma noção tão mística, que perdem o hábito de pedir. Nós podemos pedir ao nosso Pai querido coisas. Mas se eu sentasse com o irmão, com a irmã e lhe perguntasse assim, por exemplo, nós fazemos isso, quando nós estamos aqui com o grupo de louvor, e eu às vezes dou uma ajuda na viola, eu reparo que existe essa dinâmica no grupo de louvor. Eles perguntam quem é que tem motivos de oração. Então o que nós estamos a fazer ali no grupo é isto. O que é que nós podemos pedir uns para com os outros, a Deus, uns para os outros? Não é estranho que se eu tivesse uma conversa, se eu sentasse neste momento com o irmão ou com a irmã e lhe perguntasse assim, irmã, o que é que precisa da parte de Deus? Não seria estranho se o irmão ou a irmã não soubesse? Não sei, deixa-me pensar. Não sei, não me ocorre nada. Então, se não lhe ocorre nada, não vai pedir nada, e se não pedir nada, o que é que vai acontecer? Também não vai receber. Agora, há uma perspectiva de Deus, que Deus é tão amoroso, que Ele dá-nos coisas mesmo sem nós o quê? Pedirmos. A isso chamamos o quê? Graça de Deus. Mas a nossa vida tem que ser vivida não apenas na dependência dessa graça constante, mas na dependência de uma maturidade para com Deus. Nós temos que ter coisas no nosso coração que nós sabemos o que nós estamos a pedir a Deus. Por exemplo, se eu disser, e nós fizemos isso quando nós estávamos aqui a orar e a pedir, olha, quem é que precisa de alguma coisa? As pessoas partilharam, olha, eu estou com esta situação e eu preciso que Deus me ajude nisto. Olha, eu estou com esta situação familiar, eu preciso que Deus ajude, financeiramente e tal. Então, nós, como igreja, temos que aprender a pedir coisas, porque é bíblico. A Bíblia diz que nós temos que nos apresentar a Deus com ações de graça, gratidão, mas com petição também. Nós temos que saber pedir, e Pedro pediu. Versículo 8 do capítulo 7 de Mateus diz, pois todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. Então, se tu não pedes, mas tu não buscas, e ainda diz mais, e a quem bate, lhe será aberto. Então, nós temos que pedir, nós temos que procurar, nós temos que bater à porta. Por isso é que nós, quando oramos, nós às vezes oramos por portas abertas. Senhor, abre as portas no emprego,
abre as portas a nível financeiro, abre as portas a nível relacional. Senhor, cuida de nós. Nós temos que aprender a pedir e nós vamos fazer isso nesta manhã. Por uns minutos nós vamos tirar tempo e vamos orar juntos. E vamos pedir uns pelos outros. Porque nós somos uma igreja que acredita na oração e no poder da oração. E há pessoas aqui que já foram agraciadas pela oração de outras pessoas e que Deus começou a resolver problemas também. Então nós temos que saber o que queremos e pedir a Deus isso. E vai haver vezes que Deus vai responder e outras que Ele vai demorar mais a responder, mas a nossa tarefa é saber pedir. Não é garantir ou condicionar a resposta de Deus. Nós pedimos, na certeza que Ele nos ouve. Ponto número 2 é que Cristo, ele responde, Pedro pede, se fores tu, manda-me ir sobre as águas, e Cristo, ele responde, e ele disse no versículo 29, vem. Este é o meu segundo ponto. Eu tenho que aprender a pedir, mas é o segundo ponto. Isso. Eu não só tenho que aprender a pedir, saber o que quero, mas tenho que aprender a pedir, mas eu tenho também que acreditar que é possível. Porque imaginem o que é, Pedro pede, faz-me andar sobre as águas, faz-me ir ter contigo a andar sobre as águas, e Cristo diz, vem, e Pedro diz assim, mas eu não sei se isso é possível. Eu agora que estou a pensar melhor, estou a ver a água, estou a ver o vento, eu não sei se isso é possível. Ou então, o vem de Jesus não vem com explicações ou com instruções. Ele não disse assim, Luís, vem. E o Luís pergunta assim, não, eu vou, mas o que é que tu vais fazer para eu andar sobre as águas? Será que tu vais acalmar o mar? Cristo diz, não, vem. Ou seja, o ir, o convite de Cristo é um convite que não tem instruções, não tem garantias nenhumas. Ele não diz, vem que eu vou acalmar o mar para tu andar sobre as águas. Ele não disse isso. Ele não disse, vem que eu vou transformar a água em chão firme. Não disse nada. Ele só disse o quê? Vem. Tu queres? Pedro disse, eu quero. Então vem. Ou seja, às vezes na nossa vida nós colocamos condicionantes e precisamos que Deus nos garanta ou instrua durante o processo. Só que se Deus nos explicar tudo, isso não requer fé. Fé é nós irmos só porque Ele disse, vem. A fé tem a ver com ir sem perceber como, quando, quais são as circunstâncias favoráveis, se há circunstâncias favoráveis ou não. Não, nós vamos porque Ele disse, vem. Nós não estamos a ir na nossa própria força, nós estamos a ir porque Ele nos convidou a ir. Então não só nós temos que saber o que pedir, e temos que pedir, nós temos que acreditar que é possível. E ouçam a loucura disto que eu vou dizer. Se Deus nos, como igreja, nos começasse a dizer para nós irmos e fazermos coisas que são fora da nossa zona de conforto, imagina o que é nós começarmos a ir, simplesmente ir. Evangelizar pessoas. Deus colocar no nosso coração nós irmos, falar de Deus a alguém que nós não conhecemos de lado nenhum. Chegarmos perto da pessoa e dizermos assim, olha, eu sei que não me conhece, mas eu queria lhe falar uma coisa. Deus ama profundamente. Deus tem coisas incríveis e mesmo nas coisas difíceis, Deus quer estar sempre consigo. E é só isso que eu tenho para dizer. E ir-se embora. Não parece meio louco? Mas imaginem o que é se nós começarmos a ouvir Deus no nosso interior, os convites de ir começam a surgir com muita facilidade. Eu lembro-me, por exemplo, de alguém, uma vez que eu fui às compras, no hipermercado, e eu tinha orado sobre isso. Eu tinha orado, Senhor, fala a minha vida. Sabem que há orações que são perigosas de fazer. Porque quando nós oramos, Deus vai de acordo com a nossa oração e Ele começa-nos a apresentar desafios sobre aquilo que nós oramos. Se eu digo assim, Senhor, tudo o que eu tenho é teu. A oração é perigosa. Tudo o que eu tenho é teu. E depois eu vejo um irmão em necessidade.
E eu penso assim, espera aí, se tudo o que eu tenho é de Deus, então eu posso ajudar este irmão. Então eu vou ter que dar do meu dinheiro para esta pessoa, para ajudá-la. Tudo que é meu é teu. Então há alguém que precisa de conversar. Eu vou sair da minha casa para ouvir aquela pessoa. Então eu lembro-me que eu orei isso. E eu fui às compras. E eu tive uma impressão no meu coração de que eu deveria falar algumas coisas com aquela pessoa que me estava a atender. Agora imaginem, está uma fila para ser atendido. E a pessoa está a passar as coisas. Uma mulher estava a passar as coisas lá no hipermercado, no Pingo Doce ou no Continente, sei lá. E ela foi passando as coisas. E eu sabia que tinha que falar com aquela mulher, mas tímido e tal. E eu disse, então, como é que está a vida? Isto é toda a introdução que nós... Então, como é que está a vida? E ela deu aquela resposta bem portuguesa. Vai andando. Vai andando e tal. Pois. Depois eu, sem saber o que dizer, este tempo muda muito. E ela, pois. E sabe o que é que eu disse? Eu disse assim, olha, posso lhe dizer uma coisa? Ela disse, pode. E eu disse, você é uma mãe muito especial, não é? Você tem uma criança especial também, não tem? Ela disse, tenho. Tenho um filho autista. Ela começou a falar, ela disse, eu tenho um filho autista e é muito complicado. Mas como é que você sabe isso? E eu disse, olha, eu não sabia isso. Mas eu quero lhe dizer que Deus vê o seu esforço como mãe, vê a sua dedicação ao seu filho e Deus está satisfeito do seu esforço. E ela, a passar as coisas, começou a lagrimar e tal. E eu disse, Deus ama muito. Por que não visita uma igreja um dia? Eu não disse para ela vir para a minha igreja. Vocês percebem? Porque é irrelevante. O que é importante é que eu, de alguma forma, entendi no meu coração o vem e eu falei em fé àquela pessoa. Imagino que ela levara mal. Você não tem nada a ver com a minha vida. Mas eu tinha obedecido. Eu tinha sido correto em ouvir o que Deus disse ao meu coração. Então, quando nós ouvimos Deus no nosso coração, na nossa mente, nós temos que acreditar que é possível as coisas acontecerem na nossa vida. Que é possível Deus usar-se da nossa fé, usar-se das nossas capacidades para abençoar outras pessoas. Mas não só acreditar que é possível, mas no versículo 29, depois do vem, Pedro não colocou condicionantes nenhumas. A palavra diz que Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com ele. Número 3, eu tenho que saber o que pedir, eu tenho que acreditar que é possível, mas eu tenho que dar os primeiros passos. Há alguma coisa que eu tenho que fazer. Deus, como nós já aprendemos, é o Deus do impossível. Mas nós temos que fazer o que é possível. Ele teve que sair do barco e dar os primeiros passos. Isto é muito importante quando nós damos passos na direção de Deus. Eu lembro-me de estar a falar com alguém que estava a fazer uma mudança muito grande em termos de igreja. A pessoa estava... Porque isto são passos de fé. A pessoa está com uma igreja que tem cerca de 400, 500 lugares. E eles agora vão para uma igreja que tem... Qual era? Tu lembras quanto é que era? 4.000 lugares. De 400, 500 lugares, eles agora estão a construir uma igreja para 4.000 lugares. E eu lembro que estava a falar com uma das pessoas que faz parte da liderança dessa igreja, e eu estava a dizer, mas poxa, é um salto grande. De 400 lugares para 4.000 lugares. E sabe o que é que ele me disse? Ele disse, nós acreditamos que Deus é connosco e isto é alguma coisa de Deus. E eu acredito que Deus vai encher a nossa igreja. Fé, eles sabem o que pedir, eles acreditam que é possível, mas eles estão a dar passos na direção. Por isso é que nós, como igreja, o que nós fazemos também tem que ser nessa fé. Não é apenas a fé daquilo que nós temos hoje, mas é na fé daquilo que Deus pode fazer. Nós temos que acreditar nisso. E por isso eu queria anunciar que o pastor Brice teve uma conversa connosco e nós vamos para um lugar de 4... Não vai ser. Vamos para um lugar de 4.000 lugares. Vamos primeiro encher esta casa e depois logo se vê.
Número 4, obrigado. A pastora Suzete concorda. Então eu vou dizer de novo para não roubar as outras pessoas desta oportunidade. Vamos primeiro encher esta casa. Temos de trabalhar para isso. Temos que acreditar que é possível. Dar os primeiros passos. E por último, no versículo 30, o que é que acontece? Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. Não há problema em nós olharmos à nossa volta e termos medo. Mas também há consequências do medo. Quando nós recebemos de Deus alguma coisa e começamos a olhar à nossa volta para as circunstâncias e temos medo, uma das consequências é esta, é que nós começamos a submergir. Nós começamos a ir abaixo. Então nós devemos continuar sem olhar para os lados. Sejam esses lados críticas, circunstâncias externas, nós devemos olhar para a nossa circunstância interna. Nós temos paz no meio da tempestade. Por isso é que quando Cristo ele manda calar a tempestade, não neste episódio, mas noutro episódio que ele está dentro do barco, vejam se isto não é interessante, é que ele faz isto. Ele diz paz para a tempestade e ele manda a tempestade aquietar-se. Ou seja, a circunstância ou condição interior manifesta-se depois para o exterior. Não é a condição exterior que condiciona o nosso interior. Porque o barco, mesmo estando na tempestade, só fica em problemas, não é porque o mar está muito revoltado e há uma tempestade, não, é quando a água começa a entrar aonde? Dentro do barco. Enquanto o mar está no meio da tempestade, mas o barco não deixa entrar água, é tranquilo, é pacífico. Então o nosso coração deve estar pacificado, mesmo quando as circunstâncias estão tumultuosas. E nós devemos continuar sem olhar para os lados, as críticas, as circunstâncias externas, quando a nossa própria alma diz que nós não vamos conseguir ultrapassar, seja o que for, nós acreditamos em Deus e acreditamos que é possível, sim, nós ultrapassarmos as circunstâncias. E por último, quando nós sabemos o que queremos e pedimos a Deus, quando nós acreditamos que é possível, quando nós damos os primeiros passos e continuamos sem olhar para os lados, o que acontece está no versículo 33, que diz assim: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. O nosso exemplo contagia as pessoas à nossa volta e nós podemos dar a oportunidade de outras pessoas olharem para Deus e focarem-se em Deus de tal forma que o adoram também pela força do nosso exemplo. O foco deixa de estar na tempestade, deixa de estar à nossa volta, mas está em Deus. Então o nosso exemplo no meio da tempestade também pode influenciar e contagiar outros a adorarem a Deus. Portanto, lembre-se disto. Nas suas tempestades, há sempre alguém que está a observar. Há sempre alguém que está a olhar para a forma como o irmão ou a irmã se comporta no meio das tempestades. E o nosso desejo é que tenha este desafio e enfrente esse desafio de cabeça erguida, sabendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que nós temos Deus do nosso lado. Gostava de vos convidar a ficarmos de pé juntos, ficarmos todos de pé. Enquanto eu partilhava, uma das coisas que é constante na palavra de Deus é que nós devemos orar uns pelos outros. Não é uma sugestão, é praticamente um mandamento. Orai uns pelos outros, confessai as vossas culpas uns aos outros, ou os vossos pecados uns aos outros. Então, eu gostava que nós pudéssemos fazer isso. Eu gostava que nós pudéssemos orar uns pelos outros. E ainda que nós não... Se tiverem à vontade para fazer, é sem problema. Mas quando nós oramos uns pelos outros, nós oramos na certeza de que Deus ouve o coração de cada um de nós. Portanto, se eu orar pela Helena e eu orar assim, Senhor, concede os desejos do coração da Helena, ela sabe quais são os desejos do coração. Ela sabe quais são as necessidades que ela tem perante Deus.
Há outras vezes que ela já orou e já pediu a Deus coisas. Então, quando eu estou a orar pela Helena, eu estou-me a juntar a ela na oração que ela já faz, ou no coração predisposto a pedir algo a Deus. Agora, se nós tivermos isso à vontade, nós podemos dizer, olha, não te importas de orar pela minha família, não te importas de orar pela minha saúde, não é preciso ser específico, podes orar por um amigo meu, sei lá, qualquer coisa. Mas eu gostava que nós pudéssemos orar uns pelos outros, para que as nossas petições sejam conhecidas perante Deus. Mas Deus conhece todas as coisas, mas Ele diz para nós fazermos isso. Claro que Ele conhece todas as coisas, mas Ele exorta-nos a nós orarmos, a nós pedirmos a Ele pelos nossos irmãos. Então eu gostava que nós pudéssemos fazer isso, está bem? Nos próximos 3, 4 minutos que nós temos, eu gostava de terminar o meu sermão dessa maneira, de uma maneira prática. Sabe o que tu has de pedir, mas pede a Deus por alguém. E alguém também vai orar por ti. E deixem-me perguntar, há alguém que precisa de uma oração especificamente sobre saúde? Existe alguém? Faça assim, só para que o nosso irmão, nossa irmã, mantenham assim as vossas mãos só para nós vermos. Agora, o resto dos irmãos olhem à volta, vamos orar pela nossa irmã, nosso irmão, nosso irmão, está bem? Quem estiver perto, levante só assim a mão para... Levanta a mão para ver. Estão a ver aqui, lá, nossas irmãs também, está bem? Vamos sair dos nossos lugares, vamos abençoar estes irmãos e outras pessoas que estão à nossa volta e vamos impor as nossas mãos e pedir a Deus, cumprindo aquilo que Deus nos exorta na Bíblia, está bem? Vamos fazer isto no nome de Jesus.